A namorada de Alberto não respondia às ligações ou suas mensagens há várias horas. Então, por volta do meio-dia de 13 de agosto de 2007, o jovem decidiu ir até a casa dela e se certificar de que tudo estava bem. Chegando à casa de Kiara, Alberto tocou a campainha e chamou várias vezes o nome dela, mas ninguém abriu a porta. Nesse momento, ele percebeu que o indicador de alarme na janela não estava piscando. Sentindo que algo estava errado, Alberto abriu a porta com cuidado e entrou. Para seu horror, logo na soleira da porta, ele viu manchas vermelhas no chão e na parede. As manchas levavam ao pé da escada do segundo andar, onde Kiara estava caída. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber o que aconteceu, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se, e peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica, e você pode vir aqui sempre que eu sugerir um conteúdo de qualidade. Mas caso ele não envie a notificação, me siga lá no meu Instagram, que é esse que aparece na tela, o @chamalzinho, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, mesmo quando o YouTube não notifica, eu aviso por lá e você pode vir aqui sempre que eu subir um conteúdo de qualidade. Mas caso essa opção não seja tão agradável assim para você, eu peço que considere as outras duas opções, que são os grupos do WhatsApp e do Telegram, porque lá eu mesmo envio o link do vídeo, então toda vez que sair vídeo novo, você vai ser notificado e eu não fico postando muita coisa, então o seu celular não vai ficar cheio de mensagens. Sendo assim, eu peço que considere essas opções, porque na minha opinião são as melhores. Então, dados os recados, vamos pro caso. No dia 13 de agosto de 2007, por volta das 12h30, tocou um telefone na delegacia de Garlasco, que é uma comuna italiana na região da Lombardia. Na ligação, um jovem com voz casual disse ao despachante que sua namorada Kiara Poggi, de 26 anos, precisava de ajuda. Poucos minutos depois, uma ambulância chegou ao local. Eles foram recebidos na porta da casa por Alberto Stassi, de 24 anos, que foi quem os chamou. Os médicos pensaram que a jovem estava com febre ou algo do tipo, então ficaram extremamente chocados quando viram Kiara, já que infelizmente não era mais possível ajudá-la. Ela não atendeu minhas ligações ou SMS desde manhã, e decidi buscá-la. Ninguém respondeu à batida na porta. Achei que ela não estava em casa, mas de repente percebi o alarme. Foi desligado. Isso significava que ela estava em casa. Entrei pela porta, vi gotas vermelhas por toda parte e depois Kiara. Depois disso, corri imediatamente para o carro e liguei para vocês, disse Alberto Stassi à polícia. A primeira coisa que os policiais e o despachante que atendeu a ligação do Alberto notaram é que ele estava extremamente calmo. Para uma pessoa que havia acabado de perder sua namorada e testemunhado uma cena terrível daquela, isso não era nada normal. Ele cumprimentou educadamente, disse bom dia e depois se despediu muito educadamente. Aqueles que ligam para a polícia, na maioria das vezes, não prestam atenção a tais convenções. Eles gritam, choram, pedem ajuda. Foi muito estranho no contexto do ocorrido, relatou o despachante que atendeu a chamada de Alberto. Na hora do almoço, peritos forenses chegaram para começar a examinar a cena do crime. A julgar pelo fato de não haver sinais de arrombamento na casa, a própria Kiara deixou o intruso entrar. Ou a garota o conhecia bem, ou não o considerava perigoso. Essa versão dos acontecimentos foi confirmada pelo alarme desativado e pelas roupas que ela vestia. O fato é que ela usava pijama, com o qual a garota costumava dormir. Traços no chão e nas paredes, começando no corredor, indicavam que o criminoso esperou até que a garota lhe desse as costas para que ele colocasse seu plano em prática. Kiara tentou fugir dele para o segundo andar, mas o criminoso a alcançou ao pé da escada. O agressor, quem quer que fosse, praticamente não deixou vestígios, nem impressões digitais, nem mesmo uma amostra de DNA. As únicas coisas que os policiais e os investigadores tinham para analisar eram marcas de pegada tamanho 42.
Por sua vez, segundo um patologista, a arma do crime provavelmente foi um martelo ou uma picareta. No entanto, após uma análise minuciosa na cena do crime e nos arredores, não foi possível encontrar nenhum objeto que se assemelhasse a isso. Então, a arma do crime nunca foi encontrada. Mas para entendermos melhor o caso, precisamos voltar um pouco no passado e conhecermos melhor a vítima e seu namorado. Chiara Pod nasceu no dia 31 de março de 1981 na cidade de Vigevano, mas aos 5 anos seus pais se mudaram para Garlasco. Quando se mudaram, ela já tinha um irmão mais novo, de quem a menina, apesar da diferença de idade, era muito próxima. Depois de terminar a escola com boas notas, Chiara ingressou na Universidade de Milão para estudar economia. Já no último ano da universidade, a jovem conheceu Alberto Stassi, que era 2 anos mais novo e fazia o mesmo curso que ela. Alberto cresceu em uma família rica que possuía propriedades em vários países, incluindo uma casa na cidade de Garlasco. No início dos anos 2000, seus pais se estabeleceram em Londres, mas o filho decidiu ficar na Itália. O jovem aprendeu cedo a viver de forma independente, vivendo sozinho desde seus 16 anos. A relação entre Alberto e Chiara desenvolveu-se gradativamente. O garoto era considerado bonito e a princípio não prestou muita atenção em Chiara. Então, a garota teve que se esforçar muito para chamar sua atenção. Eles só começaram a namorar em 2005, quando Chiara se formou na universidade e conseguiu um emprego. Segundo amigos em comum, eles eram um casal ideal. Alberto e Chiara eram muito parecidos. Ambos são inteligentes, calmos e razoáveis. Nunca os vi brigar. Sempre se trataram com ternura e respeito, disse uma das amigas da Chiara. Talvez uma das poucas coisas que incomodasse a Chiara era o fato do Alberto ser muito reservado. Ele gostava de ter a sua intimidade e não deixava que ela soubesse tudo sobre sua vida. Por exemplo, ele jamais mostrava o computador para ela. Ele nunca deixava que ela visse o que ele fazia em seu laptop. Para vocês terem uma ideia, quando ela perguntava o que ele estava fazendo, ele simplesmente conversava dizendo que não era da conta dela. Um dia ele disse à minha irmã: "Só não olhe para o meu laptop e tudo ficará bem", lembrou mais tarde o irmão de Chiara. De volta à investigação, normalmente os primeiros suspeitos nesses casos são pessoas do círculo íntimo da vítima, então não surpreende a ninguém, creio eu, que o primeiro a ser investigado tenha sido o próprio Alberto. Foi apurado que no dia 8 de julho de 2007 ele foi aprovado nos exames finais da universidade e imediatamente voou para a casa dos pais em Londres, com a intenção de comemorar o acontecimento e começar a escrever sua tese. Alberto e Chiara falavam-se diariamente e trocavam dezenas de mensagens, nas quais ficava claro que sentiam falta um do outro. Mas Chiara parecia sofrer mais com a separação do que Alberto, já que no final de julho a garota voou para ver o namorado em Londres, passou o fim de semana com ele e depois voltou para a Itália. Naquela época, Chiara ainda morava com o pai, a mãe e o irmão. Por isso, ela ficou feliz quando os pais, em férias, decidiram ir para as montanhas durante todo o mês de agosto. Eles, é claro, convidaram a filha, mas ela respondeu que queria ficar com o namorado. E assim aconteceu. No dia 3 de agosto, os pais de Chiara e o irmão dela partiram para o balneário, e no dia seguinte, Alberto já estava em Garlasco. Na ausência de outros moradores, o jovem praticamente mudou-se para a casa dos Pod. Os vizinhos os viram caminhando, andando de bicicleta e geralmente se comportando como um casal apaixonado. E na noite de 12 de agosto, Chiara telefonou para sua mãe. A julgar pelo depoimento da mulher, a filha estava de ótimo humor. Minha filha me contou que ela e Alberto prepararam um jantar e depois iriam assistir a um filme. Ela tinha uma voz muito alegre. Não havia nada nela que prenunciasse problemas, lembrou mais tarde a mãe da Chiara. No entanto, o plano perfeito dos jovens de assistir um filme após o jantar acabou sendo interrompido por uma tempestade. Acontece que o Alberto tinha 2 cachorros
que ele deixava com uma babá especial que cuidava deles enquanto o rapaz não estava em casa. Porém, quando tinha tempestades, os cachorros ficavam muito assustados por causa dos trovões e só o Alberto conseguia acalmá-los. Então ele teve que sair da casa da namorada e ir até a casa dele para acalentar seus cachorros. Por volta das 22 horas, Alberto voltou para casa para acalmar seus animais de estimação. À meia-noite, quando a tempestade passou, ele voltou para a casa de Kiara. No entanto, ele permaneceu lá por pouco tempo, de 10 a 15 minutos. Como disse mais tarde o vizinho, aconteceu uma briga entre os jovens após o qual o estudante foi para casa. Foi um mal-entendido comum. Kiara nunca gostou da atenção que dou aos meus cães. Ficamos um pouco exaltados e decidimos passar a noite distantes um do outro, explicou Alberto. No dia seguinte, ele ligou para Kiara às 9h30 da manhã, mas a jovem não atendeu. Alberto então discou o número dela a cada meia hora e enviou pelo menos 5 mensagens. Sem esperar resposta, às 12 horas e 20 minutos, ele foi até a casa dela e viu o que viu. Embora Alberto estivesse ansioso por cooperar com a polícia, o seu comportamento calmo e as inconsistências no seu depoimento pareciam muito suspeitos. Em primeiro lugar, ao se deparar com aquela cena terrível, ele não verificou como a Kiara estava e nem tentou realizar os primeiros socorros. E quando ligou para o despachante dizendo o que havia acontecido, ele descreveu tudo de forma que parecia que a jovem só tinha alguns ferimentos leves. Em segundo lugar, os sapatos que ele usava, tamanho 42, vale destacar, não tinham nenhuma mancha de sangue. Se ele estivesse caminhando pela casa que estava toda suja com essa substância, provavelmente ele teria se sujado, mas não tinha nada. Então esses detalhes fizeram com que os investigadores acabassem tirando as suas próprias conclusões. Alberto recusou-se a falar sobre os detalhes do conflito ocorrido na noite de 12 para 13 de agosto. Infelizmente, o depoimento do vizinho que falou sobre a briga do casal não foi suficientemente preciso. Ele apenas ouviu Kiara dizer algo em voz alta e Alberto se desculpou. Todas essas esquisitices foram suficientes para que os policiais chegassem à conclusão de que o crime foi cometido por Alberto Stassi e mais ninguém. Mas por que Alberto cometeria um crime tão terrível contra sua namorada? A polícia encontrou um possível motivo em seu laptop. No aparelho existiam centenas de vídeos e fotos com menores de idade. Então os policiais chegaram à conclusão de que a Kiara acabou vendo tudo aquilo no computador do namorado e por causa disso eles brigaram. E aí o Alberto resolveu silenciá-la para que ninguém soubesse das suas preferências. Provavelmente na manhã seguinte Alberto foi até a garota fingindo que queria se desculpar. Às 9 horas e 12 minutos, Kiara desligou o alarme de segurança, permitindo que o rapaz entrasse em sua casa. Tendo cometido o crime, o jovem saiu de lá regressando 3 horas depois para chamar a polícia. Essa versão dos acontecimentos pareceu a mais razoável para a polícia porque não faltava nada na casa da família Pod, o que significa que não poderia ter sido um roubo mal sucedido. Pelo contrário, os vestígios na cena do crime indicavam que o autor do crime tinha uma ligação emocional com a vítima. Quando a polícia se voltou contra Alberto, ele disse que tinha um álibi. Segundo ele, na manhã em que alguém tirou a vida de sua namorada, ele estava trabalhando em sua tese em seu computador. Em geral, isso era verdade. Especialistas em informática determinaram que o laptop de Alberto foi ligado às 9 horas e 35 e que o dispositivo foi realmente usado por alguém nas 2 horas seguintes. Segundo o laudo do patologista, a morte de Kiara ocorreu entre as 9 horas e as 10 horas da manhã. Relembrando, o alarme da casa dela foi desligado às 9 horas e 12 minutos. Portanto, Alberto tinha uma janela de 23 minutos durante a qual deveria ter cometido o crime. Mas será que isso era possível? Já que a casa da Kiara e a casa do Alberto ficavam a cerca de 1 quilômetro de distância? A polícia fez uma investigação e algumas reconstituições e conseguiram chegar à conclusão de que era possível, mas em condições muito específicas. A primeira coisa que complicou essa tese da polícia foi que o carro do Alberto ficou a todo instante na garagem da casa dele.
Então, se ele não fez aquele trajeto de carro, a pé não era possível ele sair da casa dele, ir até a casa da Kiara, cometer o crime e voltar nesses 23 minutos. Então, os policiais tinham que descobrir como que ele poderia ter cometido esse crime, porque de carro não foi e a pé também não dava. A polícia não desistiu e começou a procurar testemunhas que pudessem ter notado Alberto caminhando ou correndo pela cidade de Garlasco na manhã do dia 13 de agosto. Não existiam testemunhas que tivessem visto isso, mas eles conseguiram encontrar um casal que, enquanto caminhavam por volta das 9 horas, notaram uma bicicleta preta vintage parada perto da casa de Kiara. Alberto confirmou ter uma bicicleta parecida com aquela, só que não era preta, e sim roxa. Porém, seu veículo foi apreendido. Durante o exame forense, foram encontrados vestígios do DNA de Kiara em um dos pedais. Mas de onde poderiam ter vindo? Segundo o jovem, sua namorada às vezes levava a bicicleta para passear, e vale ressaltar que isso também era verdade. Mesmo assim, Alberto Stasi foi preso pela primeira vez em 24 de setembro de 2007, mas durante a investigação preliminar, o juiz considerou que todas as provas contra o jovem eram meramente circunstanciais, e ele foi libertado 4 dias depois. Os policiais, por sua vez, não se deram por vencidos e levaram o caso para um tribunal superior, e isso terminou em 17 de dezembro de 2009, com Alberto sendo novamente considerado inocente. Após essa decisão, o Ministério Público recorreu da sentença e o caso foi levado a julgamento de novo em 7 de dezembro de 2011. Como resultado, o painel de juízes absolveu mais uma vez Alberto, decidindo que as provas disponíveis são insuficientes para tomar uma decisão sobre a culpa. Os promotores insistiram em reexaminar o recurso, continuando a insistir que Alberto era o único possível culpado. Então, em 17 de dezembro de 2014, o tribunal finalmente concordou com a acusação, declarando o homem culpado de homicídio e o condenando a 26 anos de prisão. Após a decisão sobre a culpa do réu, os advogados de defesa de Alberto Stasi interpuseram recurso, e seu quinto julgamento terminou em 12 de dezembro de 2015. Desta vez, o juiz manteve a sua sentença, mas reduziu a pena do homem para 16 anos. Os pais de Alberto contrataram novos advogados para ele que lutaram pela libertação do homem pelos próximos 6 anos. Talvez o detalhe mais interessante que surgiu nessa época foi que o DNA de sua amiga foi encontrado sob as unhas de Kiara. A polícia chegou a investigar a garota, mas não conseguiu confirmar seu envolvimento no caso. Em seguida, os defensores de Alberto se concentraram em refutar a principal evidência contra o homem, os sapatos dele que não estavam sujos de sangue. Segundo os advogados, apoiados na conclusão de peritos independentes, as gotas de sangue secaram em 3 horas e, portanto, não mancharam as solas dos sapatos de Alberto. Este argumento revelou-se insuficiente para defendê-lo e em 19 de março de 2021, o caso foi finalmente encerrado. Além dos 16 anos, Alberto recebeu apenas 30 dias de prisão adicionais por armazenamento de conteúdo indevido envolvendo menores e uma multa de 3.000 euros. Além disso, ele foi condenado a pagar uma indenização moral aos pais de Kiara no valor de 700.000 euros, e esse dinheiro foi pago por seus pais. Já atrás das grades, Alberto Stasi trabalhou como telefonista e em 2023, como recompensa por seu bom comportamento, ele foi autorizado a conseguir emprego como contador em uma empresa localizada fora de sua colônia prisional. Até hoje, Alberto mantém a sua versão de inocência e espera ansiosamente por 2025, quando terá o direito à liberdade condicional. Se seu pedido será atendido ou não, aí já é outra história. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, comente aí o que você achou dessa história, comente se você acha que o Alberto de fato cometeu esse crime ou que você acha que ele é inocente, porque eu fiquei com muita dúvida. A única certeza que eu tenho nesse caso é que ele de fato era culpado de ter conteúdo inadequado com menores em seu computador, porque pelo crime em si, tudo pareceu ter que ser muito encaixado.
Ele tinha que ter cometido no momento exato, na hora exata, para ir de casa, para chegar na casa dela, para voltar para casa. Aí o sapato dele não estava sujo, os especialistas disseram que poderia já ter secado. Assim, tudo pareceu muito complexo e eu não fiquei com muita certeza da culpa dele. Então eu quero que vocês comentem se vocês acham que ele era culpado ou não. Então, por hoje é só. Até a próxima e tchau!